E é meu convidado, Manuel Regalado, CFO da Portucel. Manuel, muito boa tarde e muito obrigado por estar presente neste fecho de contas. Olhando para os resultados da Portucel, num cenário de crise como aquele que atinge Portugal, registrar uma subida nos lucros de mais de 8% é um sinal positivo para a Portucel? Nós entendemos que sim, porque o cenário de crise não é exclusivamente Portugal, como é evidente, é um cenário de crise profunda internacional, a que até agora só tem escapado algumas das economias emergentes, mas, efetivamente, para o mundo com o que nós mais diretamente trabalhamos, que é fundamentalmente Europa e Estados Unidos, onde concentramos no conjunto 85% das nossas vendas de papel e de pasta, de facto o cenário é desagradável. Nós assistimos a taxas de atividade baixas, em alguns países que são importantes clientes nossos, mesmo um cenário recessivo, e, talvez mais preocupante do que isso, taxas elevadíssimas de desemprego, que nos Estados Unidos, apesar de alguma melhoria desde há cerca de um ano, as taxas de desemprego ultrapassam ainda os 8% e, no caso da Europa, superior a 10%. Portanto, são resultados que, no conjunto, nos deixam satisfeitos, principalmente também porque, ao exportarmos neste primeiro semestre 618 milhões de euros, damos uma contribuição muito relevante, cerca de 3%, para o esforço de exportações em que Portugal está vitalmente empenhado e que é fundamental, todos reconhecem, para podermos ultrapassar as dificuldades presentes. Estes resultados também permitiram-nos consolidar a nossa situação financeira. Conseguiram reduzir a dívida? Em termos homólogos, exatamente, em termos homólogos, em relação ao semestre equivalente do ano passado, reduzimos a dívida em 60 milhões de euros. A nossa dívida atual, em termos de rácio dívida remunerada líquida em relação ao EBITDA, é apenas de 1,3, e, por outro lado, a nossa estrutura financeira, ultrapassa, em termos de autonomia, ultrapassa os 50%. Os indicadores de rentabilidade são igualmente bastante favoráveis, quer a rentabilidade das vendas, quer a rentabilidade dos capitais próprios ultrapassou os 14%, e se falarmos em termos de rentabilidade dos capitais empregues, os capitais utilizados, situou-se em 15%. Portanto, no conjunto, temos que considerar que foi um período positivo, bastante positivo, e gostaria, inclusive, de salientar que o segundo trimestre deste período marcou um crescimento das vendas de cerca de 10%, o que, efetivamente, é muito importante. Foi referido na peça referiu que as nossas vendas de pasta reduziram. Isso não pode ser visto como um aspecto negativo, é digamos, uma evolução inevitável e positiva, uma vez que, tendo aumentado significativamente a nossa capacidade de produção de papel, e para produzirmos papel fazemos-lo a partir da produção de pasta, que é igualmente nossa, portanto temos uma maior integração, o que significa que fica menos pasta disponível para venda no mercado. Normalmente é assim. Neste ano coincidiu que neste período, designadamente no primeiro trimestre, tivemos duas paragens programadas de manutenção, obrigatórias, previstas, tudo isso, mas que levaram a uma redução da pasta disponível para venda. Portanto, no conjunto, efetivamente, foram resultados bastante positivos e que atestam que o nosso modelo de negócio é robusto. Eu gostaria, enfim, talvez de salientar que nós inauguramos uma nova fábrica de papel em 2009 e desde então, portanto, tem uma capacidade instalada nominal de 500 mil toneladas. E desde então, na Europa, aumentámos a nossa cota de mercado em 370 mil toneladas. Ou seja, foi um dos fatores que possibilitou, de resto, esta nova fábrica, uma melhoria e uma consolidação destes resultados. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, e conseguimos, num período, se nos recordarmos o que tem sido a situação dos mercados neste período desde 2009, conseguimos, neste período tão difícil, afirmar-nos no mercado como líderes na Europa, afirmarmos mantendo uma rentabilidade que leva a generalidade dos analistas a considerarmos que somos seguramente a empresa mais rentável a nível europeu, uma das mais rentáveis a nível mundial,
e aquela que simultaneamente mantém uma autonomia financeira, uma robustez financeira mais sólida. Olhando para a realidade, e mais uma vez, para a realidade do país e olhando para aquele que é o modelo de negócio da Portucel, a diversificação de mercados acaba por ser necessária, naturalmente, para crescerem, mas acaba por também recompensar, porque acabam por fugir um pouco a esta crise. É um facto. É verdade. Temos tido essa capacidade. Nós, fundamentalmente, o nosso mercado principal são os países europeus, onde vendemos cerca de 3/4 da nossa produção de papel e praticamente a totalidade da produção de pasta, mas temos efetivamente a capacidade, como temos demonstrado. O ano passado, por exemplo, vendemos em 119 países de todos os continentes. Temos a capacidade de, quando determinados mercados denotam sinais de fraqueza, de socorrermos de outros mercados onde efetivamente temos canais estabelecidos para venda. Hoje está muito, enfim, é o tema do dia, o pedido de auxílio financeiro de Espanha. Espanha, para nós, é um mercado importante, mas não representa mais do que 10% da nossa atividade. Portanto, digamos, 90% está fora de um mercado que, efetivamente, neste momento, enfim, tem esta situação que eu acredito que seja transitória de dificuldade, mas não é uma dependência excessiva no caso do nosso grupo. Estamos a ficar sem tempo. Moçambique passa também agora pela estratégia da Portucel. Sim, Moçambique está cada vez mais no nosso foco de desenvolvimento futuro, porque todo o trabalho que temos feito, e já vem há vários anos, em colaboração estreita com as autoridades locais, tem demonstrado que, efetivamente, a identificação inicial que se fez das possibilidades de Moçambique enquanto destino privilegiado de investimento neste setor são confirmadas. Moçambique tem todas as características em termos de produtividade florestal que são determinantes para o sucesso nesta indústria. Aqui acresce uma situação privilegiada em termos geográficos, pensando que no futuro os mercados principais, como crescentemente se tem vindo a verificar, são os mercados do continente asiático, e a situação de Moçambique em relação a esses mercados é efetivamente muito mais favorável do que no continente sul-americano, onde se situa a maior parte do investimento que nos últimos anos vem sendo feito na indústria de pasta para papel. Uma última questão. Já aqui falou nas exportações, ascenderam aos 618 milhões de euros. Qual é o segredo para se vender tanto ao estrangeiro numa altura em que, e mais uma vez volta à crise, se fala tanto na necessidade de exportarmos para apoiarmos também o país? Pois, eu creio que remete diretamente para o nosso modelo de desenvolvimento, para o nosso modelo de negócio. Nós temos uma matéria-prima em Portugal muito boa, o Eucaliptus globulus, que é diferenciadora. Portanto, o país tem todas as vantagens em apostar no desenvolvimento dessa matéria-prima como base de uma indústria de elevadíssimo valor acrescentado, como é o caso da indústria da pasta e de papel. Em cima disso, temos apostado muitíssimo e de uma forma consistente na inovação, em recursos humanos altamente qualificados e empenhados e comprometidos com o desenvolvimento da empresa, um modelo de serviço ao cliente único, apoiado numa atitude de marketing e de branding muito evoluídas, e, portanto, tudo isso nos tem permitido que não sejamos uma empresa de atividade ou de produto indiferenciado. Os nossos clientes reconhecem o valor que as nossas marcas lhes trazem. Manuel Regalado, muito obrigado por esta entrevista e pelos esclarecimentos feitos acerca dos resultados da Portucel.